Depois do resultado em coletiva junto com Jorge Messias, o ministro das Relações Institucionais do governo, José Guimarães, disse que cabe ao Senado explicar a rejeição. Vamos ouvir. Dizer ao povo brasileiro, ao Congresso Nacional, que, em primeiro lugar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou para o Senado Federal, como é de praxe e é um direito constitucional dele, um nome que não há nenhuma restrição do ponto de vista da conduta, chamada conduta ilibada, do preparo intelectual e do compromisso que ele tem com a Constituição Federal. Encaminhou o melhor nome, na nossa opinião, preencheu todos os requisitos exigidos pela nossa Constituição e pelo regimento do Senado Federal. O Senado desaprovou o nome do Messias. Cabe agora o Senado explicar as razões dessa desaprovação e nós, evidentemente, aceitarmos o resultado com a maior serenidade possível. Cabe ao presidente a atribuição dele, como é a atribuição do Senado, julgar e aprovar as indicações do presidente da República. Caio Junqueira, como sai o Senado? Então, Guilherme Boulos falou que menor. Qual que é o impacto sobre a imagem do Senado depois dessa rejeição? Bom, o Senado deu uma demonstração de força. Na verdade, né, Juliana, é um sinal dos nossos tempos, já de 10 anos para cá, esse empoderamento do Congresso Nacional, legislativo brasileiro, desde 2015, com emendas parlamentares, com avanços sobre o controle dos recursos federais, foi crescendo e ganhando nacos de poder, e hoje a gente tem um poder legislativo muito mais forte que o poder executivo, e o que aconteceu hoje ajuda a gente a entender. Eu não iria pelo lado que o ministro Zé Guimarães está indo, com o Senado tem que se explicar. O Senado não tem que se explicar. A votação é secreta, teve uma sabatina e houve uma avaliação de que Jorge Messias é o Supremo Tribunal Federal. Quem tem que explicar a derrota é o governo federal. E o Senado sai mais empoderado ainda. Daqui até pelo menos as eleições ou até a próxima legislatura, vai ser muito interessante de acompanhar principalmente a forma como o governo vai lidar, porque o governo Lula, ele tem agendas ainda importantes, na verdade, uma agenda muito importante que vai precisar desse Senado Federal para aprovar, que é a PEC da redução da jornada, que virou um discurso eleitoral, o Congresso caminhando para aprovar a contragosto, impondo ali algumas modulações, como uma regra de transição. Mas é um dilema para o governo Lula, porque se ele reagir com o fígado, praticamente inviabiliza a atividade legislativa desse ano e as agendas de interesse do governo deste ano. E se ele senta para negociar, ele acaba reconhecendo ali que, de certa maneira, houve um erro nesse processo todo de indicação do Jorge Messias, que desde o início o próprio Senado alertou o Palácio do Planalto, o presidente Lula, de que não passaria e de que não seria aprovado. Vai ser interessante ver, principalmente esse day after, a forma como o governo vai se mobilizar daqui em diante nessa relação com o Senado Federal e com o Congresso, Juliana. Caio Junqueira, muito obrigada por hoje. Agradeço. Bom descanso para você. Para nós. E amanhã tem mais. Amanhã tem o day after. O day after costuma ser mais trabalhoso do que o dia. Exatamente. Num dia com sessão do Congresso com veto da dosimetria. Isso. Amanhã a gente volta. Obrigada. Tchau, Ju. Até amanhã. Tchau, tchau.